agradecer a presença de todos que estão aí até agora. A gente teve 435 inscritos, se eu não me engano, é bastante gente por interesse nesse tema. As pessoas que não puderam, né, acompanhar, não vão poder acompanhar hoje, elas podem depois assistir pelo YouTube, mas a gente sabe que as nossas salas têm chegado aí a 100 pessoas. Agora houve uma limitação do Meet para 100 pessoas. A gente já conseguiu fazer com mais, né? Queria agradecer aí o Matheus, novamente, pelo seu tempo, Matheus. A gente sabe que você é muito ocupado, tem um trabalho muito importante, né? Matheus trabalha no Sírio-Libanês. Para quem não sabe, não acompanha a gente, está conhecendo hoje o Matheus. Ele foi aluno da nossa escola de enfermagem da UF e foi meu aluno também. E o Matheus, ele está engajado aí nesse projeto dele, né, pessoal, que é muito interessante, que também atua aí divulgando a informação, né? E no caso dele, da área dele de oncologia. Então, só tenho a parabenizar e agradecer o Matheus. O Matheus já foi meu imitador oficial. Agora você vai ter que arranjar uma peruca, Matheus. Para quem não sabe, teve uma peça que eu imitei o grande Jorge. Só que o Jorge que eu conheci, não esse Jorge que vocês estão conhecendo aí. Esse Jorge aí com esse cabelo, com camisa que não é xadrez, esse Jorge eu não conheço, não. Mas tem muita camisa xadrez ainda, Matheus. Tem muita. É porque eu não tenho saído de casa, né? Então, aí eu não tenho usado muito. Mas agora vai voltar tudo ao normal. A gente está esperando, né? Agradecer aos monitores e a todos vocês aí que se interessaram no nosso projeto. Vou desligar aqui para dar o tempo para o Matheus e perguntas vocês deixam no chat para o final. A Júlia vai ajudar a gente. Valeu, grande abraço aí e aproveitem, né? Vamos aproveitar juntos. Vai, Matheus, com você. Beleza. Jorge, obrigado mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. É sempre bom voltar para a escola que eu me formei. Sempre bom estar falando aqui com vocês. E também sei que tem pessoas também que são de fora. Mas é um prazer estar aqui falando. Deixa eu só fazer uma pequena correção. Hoje eu não trabalho mais no Sírio, tá, Jorge? Eu fiz a minha especialização em oncologia no Sírio, mas hoje eu trabalho na Rede D'Or, tá? Aqui em São Paulo. Eu sou enfermeiro especialista das práticas de enfermagem e oncologia aqui da Rede D'Or de São Paulo, tá bom? Ah, entendi. Então você fez a especialização no Sírio-Libanês, mas atua na Rede D'Or. Eu trabalhei mais 1 ano e meio no Sírio, depois da minha residência. Fiquei 1 ano e meio trabalhando lá, mas desde 2018 eu estou na Rede D'Or. Então, da outra vez até te apresentei errado, então, né? Porque eu achava que você ainda estava lá no Sírio. Não, só ficou na formação e uns bons anos de trabalho também, mas hoje eu sou da Rede D'Or. Valeu. Isso aí, Rede D'Or. Beleza. Vamos lá, gente. Então, a ideia é estar discutindo aqui com vocês hoje a imunoterapia, que teve assim, um boom muito grande nos últimos anos, com razão. Na verdade, a imunoterapia ela foi um tratamento que teve um benefício muito grande para a área da oncologia e para os pacientes. É tudo muito novo, muitas coisas estão sendo descobertas e a minha ideia que eu trouxe de apresentação aqui para vocês foi traçar uma linha do tempo e mostrar a enfermagem como a gente está nesse aspecto. Então, a ideia é ir lá atrás, de onde veio, como estamos hoje e para onde a gente vai. O que a gente tem de pesquisa agora mais para frente. E, depois disso tudo, como que funciona para a equipe de enfermagem, como que a gente, de fato, trabalha com essas novidades. Tá bom? Para a gente começar, assim, a gente ouve muito, né? Principalmente eu que estou na área da oncologia, trabalhando, enfim, mas também saiu na televisão, saiu muita coisa sobre isso. Sobre a imunoterapia, né? Que imunoterapia é tudo novo, é a cura do câncer e tudo mais. Isso começou principalmente de uns 3 anos para cá. Mas, quando a gente traça uma linha do tempo, que está aqui meio mal e porcamente traçada, mas acho que vai dar para vocês entenderem, o que eu quero dizer daqui? De onde a gente começou, de fato, a falar de imunoterapia? Apesar de muita gente ter começado a ouvir falar agora, se a gente for traçar a linha do tempo, o primeiro relato que a gente tem é de antes de Cristo até. E por que eu trouxe isso para vocês? Porque existe esse papiro chamado papiro Ebers, que é um papiro muito interessante. Ele junta diversas receitas médicas que eram realizadas na época do Egito Antigo, como que funcionava. É um dos primeiros relatórios médicos, né, que existem na história.
E o que tinha lá que nos remete à imunoterapia? São mais de 110 páginas, né, de prescrições, de ervas medicinais, muito bacana, assim, e algumas técnicas, obviamente, rudimentares para aquela época, e, claro, né, não precisa nem conversar sobre isso. Mas nesse papiro já tinha a descrição de tumores, já havia falando sobre tumores, só que ainda não existia a palavra tumor, e muito menos a palavra câncer, né? Só que o que a gente tinha de relato é que existiam massas, na verdade, que o primeiro relato foi uma massa na mama. Então, existiam massas em mamas, que essas massas eles viam que se espalhavam pelo corpo. Essa era a definição que eles tinham na época. Que condizente, né? Se a gente for pensar que isso é 1550 a.C., ok, realmente tem muita coisa daí que faz sentido. E uma das coisas que eles também faziam de tratamento para essas massas que surgiam, eles faziam uma incisão, né? Eles faziam um corte nessa massa, que, né, hoje a gente sabe que era um tumor e tudo mais, mas eles faziam um corte naquela massa com ferro quente e eles colocavam ali uma mistura de um monte de ervas. Eles sabiam que aquela mistura de erva ia causar uma reação local, uma inflamação, uma infecção. Eles sabiam que ia causar isso. E o que eles começaram a ver depois disso? Que quando eles colocavam essas ervas e tinham essa reação no local, eles viam que alguns tumores, algumas massas, diminuíam de tamanho. Então isso começou a chamar a atenção deles e eles registraram isso. E o que isso tem a ver com imunoterapia? Vou chegar lá, mas por enquanto guardem essa informação de que eles provocavam uma inflamação local e eles começavam a ver uma diminuição do tamanho. Aí, vou dar um salto bem grande, né, para a gente não perder tanto tempo assim. Em 1891, já depois de Cristo, né, a gente teve o Coley, o William Coley. Ele foi um cirurgião muito importante na época, ele foi um cirurgião ósseo, só que ele ficou muito mais conhecido com as descobertas que ele fez na área da imunoterapia. E o que ele fez? Ele começou a testar, olha, as técnicas, né, tudo muito rudimentar, mas enfim. Isso, antes de 1900, né, isso era 1891, ele começou a fazer isso. Ele misturava cepa viva e cepa inativada da bactéria que causava erisipela. Tá? Ele fazia essa mistura em pacientes que tinham um tipo de câncer chamado sarcoma. Era um sarcoma inoperável, ele não conseguia operar, às vezes o tamanho já estava grande, estava comprometendo outros órgãos ou outras estruturas vitais que não podia operar. E nesses pacientes, ele colocava essa mistura de bactéria. E o que ele começou a ver disso? Que esses pacientes, que eles colocavam essa mistura que tinham um tumor inoperável, conseguia, alguns, né, depois de um certo tempo, tornar-se operáveis. Então, guardem também essa informação, porque isso está acontecendo a mesma coisa que acontecia no Egito em 1550 a.C. Ele está provocando uma inflamação, uma infecção local, e ele conseguiu ver que isso está tendo uma resposta. Né? E depois ele comercializou essas toxinas, as toxinas foram chamadas toxina de Coley, né? Quase em 1899, começou a vender esse tipo de tratamento. Só que o que aconteceu? Um pouco tempo depois, em 1903, a gente começou a radioterapia. E a radioterapia ela foi uma descoberta e tanto para o tratamento do câncer, né? Começou a ser muito utilizada a radioterapia e um pouco mais para frente, né, em 1949, a quimioterapia começou a ser utilizada. Então, os focos foram distribuídos para outras coisas e as bactérias do coli acabou deixando para depois, até porque o estudo dele era um estudo que já contrariavam algumas coisas éticas, né? Não tinha um rigor científico muito grande, ele sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas não tinha um rigor científico muito grande em cima do que ele estava fazendo. Então, obviamente, mesmo naquela época, há muitos anos atrás, foi tirado isso, no foco foi para outros tratamentos que tinham fundamentos científicos por trás, e aí sim, realmente começou a desenvolver quimioterapia, radioterapia, e as toxinas dele foi deixada de lado. Beleza. Um pouco mais para frente, em 1959, o que a gente teve em 1959 que foi extremamente interessante e também remonta a esse assunto? A gente teve os primeiros resultados positivos que tinham a ver com as teorias do Coley, que a gente falou lá em 1891. A gente começou a ver resultado positivo disso em ratos, né? Primeiro foi só em animais. E depois, em 1976,
85 anos depois do que o Coley falou, aí sim a gente realmente teve o primeiro estudo científico com bons resultados de bactérias em humanos para tratar câncer. Então, eram pacientes que tinham câncer de bexiga. Esse câncer de bexiga era considerado não invasivo, né? Ou seja, só ficava ali na primeira camada da bexiga, não tinha invasão da musculatura própria. E esses pacientes eram tratados com BCG, sabe BCG, a vacina BCG que a gente toma, né? O bacilo de Calmette-Guerin. Esses pacientes eram tratados com BCG instilado via sonda intravesical, né? E eles tinham resposta positiva nisso. Então, a gente conseguiu comprovar aqui o que o Coley estava querendo dizer, de uma maneira um pouco mais estudada, né? Mas era isso que o Coley estava tentando fazer. Ele estava trazendo uma outra doença, né? Ele estava trazendo uma bactéria da erisipela, causando uma infecção local e tendo algum resultado. O que os estudos mostraram depois, 85 anos depois? Eles trocaram a cepa, colocou o bacilo de Calmette-Guerin num tipo de câncer específico e viu que tinha resultado. Então, de novo, provocando uma infecção e uma inflamação local e aí sim tendo algum resultado para diminuir o tamanho de tumor, né? Depois disso, 85 anos depois, aí sim eles passaram a reconhecer o Coley como o pai da imunoterapia. Então, demorou, mas o reconhecimento veio. Um pouco mais para frente, em 97, aí já muito mais, uma tecnologia muito mais aprimorada, a gente teve esse estudo muito importante, que foi a comprovação científica e clínica, né, o benefício clínico do primeiro anticorpo monoclonal utilizado em oncologia. Então, foi o nome desse estudo, né, IDEX-C2B8, foi o nome do estudo. Ele atacava uma proteína específica, ele tinha uma proteína específica que se chama CD20. Eles viam que os tumores eles hiperexpressavam esse tipo de proteína, então fizeram um anticorpo que ia direto nessa proteína e ao invés de sinalizar ela de que a célula tinha que continuar se desenvolvendo, ele enganava e fazia com que a célula não se desenvolvesse e acabasse entrando em apoptose e morresse. E com isso a gente tinha resultados positivos no câncer. Tá? Foi o primeiro anticorpo, isso foi em 1997, e o nome desse anticorpo é rituximab. A gente utiliza esse anticorpo até hoje, tá? Em muitas outras doenças, não fica só no câncer, a gente utiliza também rituximab, por exemplo, em doenças autoimunes, tá? E foi o primeiro, de fato, o primeiro anticorpo. Isso foi assim, um salto gigantesco para a oncologia, porque desde 97 a gente vem produzindo novos anticorpos e novos tratamentos mais direcionados, tá? E, por fim, e aí sim a gente vai estar no mais moderno, em 2018, a gente teve esses dois pesquisadores que foram os responsáveis por conseguir trazer todo esse boom de imunoterapia para as nossas vidas, né? Esses são os dois pesquisadores, se chamam James Ellison e o Tasuku Honjo. Eles foram os ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina em 2018. Por quê, né? O que eles fizeram de tão importante? Eles começaram a ver que o nosso sistema imune, eles estavam pesquisando como que o nosso sistema imune ele fazia para diferenciar as nossas células sadias e as células realmente que eles deveriam atacar, né? Como que o nosso linfócito sabia reconhecer o que era o quê e, principalmente, qual era o freio que o sistema imune também tinha. Porque a gente tem que ter alguma coisa para frear a nossa ação. Se a gente não tivesse isso, a gente ia ter doença autoimune o tempo inteiro. Então, eles começaram a pesquisar o que fazia, como que o nosso sistema imune sabia a hora de parar, qual era a ligação que isso acontecia. E dentre esses estudos, eles acabaram descobrindo duas proteínas extremamente importantes. CTLA4, que foi o James Ellison que descobriu, e o Honjo, que foi o japonês que descobriu um pouco mais recentemente, outro freio do sistema imune que se chama PD-1. Vou discutir eles mais para frente com vocês. E eles são os pais da imunoterapia moderna, porque foi a partir deles que a gente teve um novo termo utilizado na oncologia que se chama checkpoint imunológico. Vou discutir isso mais para frente com vocês. Mas foi a partir deles, dos estudos deles, que realmente a gente conseguiu ter essa imunoterapia moderna de uma maneira muito mais eficaz no tratamento do paciente oncológico, tá bom? Então, eu fiz uma pequena viagem para vocês, só para vocês entenderem que, na verdade, a imunoterapia, quando fala o termo imunoterapia, é muito antigo. Tem desde lá de trás, isso já era visto, mas não era muito bem estudado. Porém, hoje
temos estudos muito mais robustos e com essas novidades que é a imunoterapia moderna. Tá bom? Mas assim, por que eu falei tanto com vocês essa ideia de inflamação, né? Pedi para vocês guardarem essa informação de ter uma inflamação local causando remissão de tumor. O que isso tem a ver? Na verdade, não seria o contrário, né? Até porque a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que pelo menos 25% dos cânceres, eles são originários de processos inflamatórios, né? Sejam esses obesidade, doença de Crohn, a gente sabe que tem a ver com algum tipo de inflamação crônica. Então, não seria o contrário, né? A gente está causando uma inflamação, a gente não deveria propiciar mais cânceres, né? E a gente consegue entender, inclusive, isso nessa figura aqui que eu trouxe para vocês. Quando a gente tem câncer, olha o que quando a gente tem inflamação, né, em câncer, olha o que acontece. O nosso corpo, ele desequilibra toda a parte de antioxidantes e tudo isso. A gente tem a produção de oxigênio reativo, a gente tem produção de nitrogênio reativo, e tudo isso danifica a célula de uma maneira que a gente tem os genes supressores de tumor, extremamente importantes na divisão celular, eles que vão identificar tumores que são, ou células, na verdade, que são defeituosas e podem levá-las à apoptose, não se desenvolver, enfim. Então, quando a gente tem essa inflamação, a gente tem a diminuição dessas proteínas, a gente tem o aumento de oncogenes, e aí a gente tem câncer. Então, cara, qual é o fundamento desse negócio, né? Por que esse povo estava falando tanto disso se, na verdade, parece que não faz sentido nenhum? Faz sentido quando a gente começa a entender um pouquinho mais para frente o mecanismo de infecção e o funcionamento do nosso sistema imune, tá? E é um assunto complexo, eu sei que a gente precisaria ir, imunologia é uma das disciplinas que a gente aprende no ciclo básico da enfermagem e a gente fica doido porque é realmente muita coisa. Eu não vou dar uma aula de imuno, claro, mas eu quero que vocês lembrem pelo menos de duas coisas. Primeiro, essa linha aqui de cima. Quero que vocês olhem esse vermelhinho aqui, que são os linfócitos TCD4. Quem são os linfócitos TCD4? Eles são, na verdade, os linfócitos T-helper, né? Eles vão recrutar outros mecanismos, outras proteínas, outros componentes do nosso sistema imune para que a gente tenha a resposta imunológica. Então, ele faz ativação de macrófago, ativação de célula B, enfim, outros mediadores de inflamação e tudo mais. Beleza. Quero que vocês saibam disso, pelo menos do TCD4. E o CD8, por sinal, ele faz a ação ele mesmo. Ele é capaz de se ligar na célula-alvo e ele consegue induzir que essa célula-alvo morra por si só. Ele consegue fazer liberação aqui de lisossomos e outros compostos aqui dentro que vão levar a célula-alvo a causar apoptose. Bom, é isso que acaba acontecendo. E, a princípio, eu quero que vocês saibam pelo menos essa diferença TCD4 e TCD8. Por quê? E talvez agora as coisas comecem a fazer um pouco mais de sentido. Olha essa figura aqui. Quero trazer, olhem junto comigo, né? Porque olhando aqui dá um monte de informação. Então, olhem junto comigo aqui. Olha aqui nesse início, até aqui tem um vírus oncolítico, né? Ele está causando uma infecção aqui. O que é um vírus oncolítico, na verdade? É um vírus que foi modificado no laboratório. Ele foi modificado para que seja replicado em uma proteína dele específica, seja aumentada a sua produção, a célula, como uma infecção viral, né? A gente começa a ter cópias de vírus e a célula acaba fazendo toda aquela... ela morre, né? Ela, vamos usar um termo bem genérico, né? Ela explode, na verdade, porque a gente tem um monte de vírus aqui dentro e a célula acaba tendo uma lise. Então, a gente tem a liberação de compostos virais. Agora, imagina se a gente manipulasse esse vírus para que ele produzisse aquilo que eu quero e seja direcionado para muito mais os receptores que os tumores têm, não as nossas células comuns. Então, é mais ou menos isso que funciona. Então, a gente tem um vírus oncolítico inserido, ele vai lá se inserir toda a informação dele, genética, vai lá DNA e tudo mais, ele começa a produção daquilo que quer, a célula não vai aguentar, ela vai explodir, vamos dizer assim, né? Ela vai ter a lise, e quando libera os compostos específicos, esses compostos, eles vão ser capazes de recrutarem e de se ligarem à célula apresentadora de antígeno, que está aqui embaixo, e essa célula apresentadora de antígeno vai recrutar o linfócito TCD4, que consegue chamar outros compostos, como eu já disse para vocês, né? Vai chamar lá o macrófago e tudo isso, e também consegue recrutar linfócito TCD8.
Ele consegue recrutar o próprio linfócito que vai fazer a ação por ele mesmo. Então, para pensar. Se eu provocar uma inflamação para que seja liberado os compostos que eu quero para identificar vírus, para identificar células oncológicas de uma maneira mais específica, a inflamação aqui provocada, ela joga a meu favor. Né? Eu estou chamando mais linfócitos aqui, eu estou usando o meu próprio sistema imune para estar atacando o tumor. Então, ele pode estar me ajudando aqui, essa inflamação provocada, né? Tá vendo como começa a fazer um pouco mais de sentido? E a gente passa a entender um pouco melhor também quando a gente olha essa outra figura. Aqui para vocês eu trouxe como funciona a BCG intravesical que eu mostrei para vocês, né, no outro slide lá, que é quando a gente tem esse tratamento para câncer de bexiga não músculo invasivo, e a gente faz instilação de BCG mesmo, um bacilo de Comet-Guerin. O que a gente está provocando? E por que ele tem que ser também não músculo invasivo, né? Quando eu jogo na bexiga BCG, eu estou jogando um bacilo dentro da bexiga, vai ser entendido que está ocorrendo uma inflamação local ali. Está tendo uma inflamação, está tendo uma infecção aqui. Eu preciso agir. O meu corpo entende que eu preciso levar para lá a minha imunidade. Eu preciso recrutar linfócitos TCD4 e TCD8 para lá. Quando esses linfócitos são recrutados, eles vão atacar. Né? Eles vão atacar o que eles estão vendo ali. Então, todo aquele tecido que está ali da bexiga, que tem a instilação de BCG, o corpo entende que está tendo uma inflamação local. Então, com isso, o tumor também é atacado. Né? Porque o tumor, a gente tem células, e muitas células dentro de um tumor. Né? Células que estão se desenvolvendo o tempo inteiro, por sinal. Então, esses linfócitos também vão atacar essas células, e daí a gente consegue ter resposta. A gente tem resposta positiva nesse tipo de tratamento. E é por isso que a gente utiliza. A gente provoca a inflamação e infecção do jeito que a gente quer. Então, é por isso que a imunoterapia ela faz sentido. Né? Quando a gente fala de inflamação, infecção, aquelas coisas que estão sendo discutidas desde lá do Egito Antigo, faz sentido quando a gente passa a estudar e a gente passou a ter um entendimento muito maior do nosso sistema imune. Tá bom? Então, é por isso que faz sentido essa ideia de provocar uma inflamação. E também, aí já fazendo até um adendo, isso não está nem na apresentação, não sei se vocês chegaram a ver, mas até por conta do Covid, teve um caso, mais no meio do ano, se eu não me engano, início do ano, sei lá, de um rapaz, de um paciente, que ele estava com um linfoma, ele tinha um linfoma, ele ia começar o tratamento, ele fez o exame de estadiamento, né, ele fez o PET-CT, viu lá que o corpo dele estava tomado de câncer, ele tinha bastante célula lá, e ia começar o tratamento, mas teve Covid. Então, o tratamento dele foi adiado e tudo mais, teve que esperar, ficou internado, ele complicou um pouco. Enfim, depois de todo esse período que ele ficou bem do Covid, vamos lá, vamos começar o tratamento do câncer, mas a gente precisa ver de novo, precisa fazer um outro PET, porque passou muito tempo. Fez o PET, o que aconteceu? Ele não tinha mais doença. O corpo dele não teve mais evidência de doença de linfoma por conta do Covid. Ele teve uma inflamação e uma infecção causada pelo Covid, e com isso recrutou o sistema imune lá e tudo isso, e acabou tendo um efeito também em cima das células do câncer. Agora, claro, o Covid, então, é a cura do linfoma? Não. Ele foi assim, talvez se ele jogasse na Mega Sena de olho fechado, ele ia ganhar, porque isso é um caso, em sei lá quantos milhões, uma coisa dessa que ele teve uma resposta inespecífica que acabou ajudando ele. Então, isso foi um caso muito raro e tudo. Mas isso abre portas para estudar a ação do SARS-CoV-2 como vírus oncolítico. Tá? Então, assim, só para vocês entenderem que o processo de inflamação e infecção, quando direcionada, ela pode nos ajudar no combate ao câncer. Tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês agora onde a gente está. O que eu quero destacar com vocês aqui para a gente entender. Duas coisas eu já falei. O CTLA4 e o PD-1. E eu quero falar um pouquinho só com vocês, para não confundir muito a cabeça, sobre CAR T-cell. Vamos lá, vou explicar um pouco. Cada vez que eu explicar para vocês, vai ter uma parte escrita e vai ter uma figura, tá? Para deixar mais claro o entendimento. Vamos lá. A primeira coisa é o CTLA4. Só que no início, lá nos anos 80, né, meados dos anos 80, a gente já sabia que para o linfócito funcionar, ele precisava de duas ligações. Ele precisava ter o receptor dele, do linfócito, sendo ligado com a célula apresentadora de antígeno. E a gente também precisava de um outro estímulo, que é uma ligação entre B7
que é um receptor da célula apresentadora de antígeno, e uma proteína chamada CD28, que é do linfócito T. Ou seja, a gente tinha duas ligações. Se não tivesse essas duas ligações, o nosso linfócito não fazia nenhum tipo de efeito. E durante essas pesquisas, né, ele continuou descobrindo para ver se tinha mais alguma coisa, para ver se tinha algum freio, para ver se tinha algum outro estímulo e tudo mais. Esse que eu estou falando é o Ellison, né, que foi o americano. Ele descobriu uma proteína igualzinha ao CD28. Ela era uma molécula muito igual ao CD28. Muito igual, que eles dão o nome de homóloga. Só que essa ligação, essa proteína, ela conseguia fazer uma ligação com o B7 20 vezes mais forte do que o CD28. Então, era uma ligação muito forte. Só que, a princípio, ele pensava que essa ligação, ela também estimulava o nosso linfócito T. Só que, na verdade, com o passar dos anos, eles descobriram que a função desse CTLA4 era inibir a ação do nosso linfócito. Então, deixa eu mostrar isso através de figuras, né? Porque a gente falando fica meio difícil. Vamos lá. Esse é o linfócito T com o receptor dele, né? E aqui a APC é a célula apresentadora de antígeno com o receptor dela. Aqui está tendo uma ligação única. Como eu disse para vocês, precisa ter duas ligações. Então, se essa ligação aqui não ocorrer, a gente não acontece absolutamente nada. Não acontece nada com o linfócito T. Ele vai entrar em apoptose, vai entrar em energia, não vai funcionar. Quando a gente tem a ligação dupla, tá? A gente tem aqui, de novo, o receptor do linfócito T, o receptor da célula apresentadora de antígeno, e aqui o CD28 do linfócito T, e aqui, gente, está CD80, 86, mas pode ser chamado de B7-1 e B7-2 aqui, tá? A gente tem essa ligação, aí sim o nosso linfócito funciona. A gente tem a proliferação dele, a gente tem diferenciação, toda a função dele, aí a gente tem realmente o funcionamento dele. E o que o Ellison descobriu? Que essa proteína, vocês veem aqui, ó, ela é igualzinha, ela só está com a cor diferente. Mas ela é igualzinha, tem o mesmo formato, elas são homólogas. E ele descobriu que quando tem essa proteína aqui, quando tem essa ligação, a gente tem, na verdade, 20 vezes mais forte isso daqui. E ao invés disso daqui provocar proliferação, ela causa, na verdade, você prolonga o ciclo celular desse linfócito T, você cansa esse linfócito T e ele não consegue fazer a função que tem que fazer. Tá? Então, na verdade, isso daqui é uma ligação inibitória que acontece. Nosso linfócito não funciona. E por que isso teve tanta importância assim, né? Por que isso teve tanta importância no câncer? Porque, já é de se imaginar, o câncer, na verdade, o que ele faz? Ele engana o nosso sistema imune, produzindo proteínas que vão fazer justamente essa inibição. Ele consegue fazer uma inibição muito maior do sistema imune e, com isso, a nossa imunidade não funciona. E, quando a gente descobre os mecanismos que o câncer funciona, como que ele faz para funcionar, hoje, graças a Deus, com uma medicina muito avançada, a gente consegue desenvolver medicamentos para que isso não ocorra. Então, por isso que foi tão importante essa descoberta. A gente descobriu que, se a gente impedir essa ligação, o nosso sistema imune funciona e, com isso, a gente consegue combater também o câncer. Foi uma das descobertas tão importantes que a gente teve aqui em 2018, que foi quando eles ganharam o Prêmio Nobel. Bom, vamos para o segundo, o PD1. Também, gente, foi quase o mesmo objetivo de pesquisa. Só que os japoneses, eles estavam pesquisando por freios, né? Na verdade, eles estavam querendo saber como que a célula, ela descobria, ela reconhecia uma célula nossa e uma célula invasora. Um pouquinho mais para frente, isso já foi nos anos 90. E ele descobriu uma outra molécula que se chama PD1. Só que ele também, assim como o americano, eles também achavam que essa molécula, na verdade, ela também induzisse a apoptose. Ela fizesse um efeito aqui como se fosse um linfócito funcionando. Tanto que o nome ficou PD1, né? Que a tradução literal é morte programada 1. Como se fosse realmente uma coisa muito que fosse matar a célula. E o que eles descobriram também? Que, na verdade, não tem nada a ver com estímulo. Ela faz a mesma coisa. Ela faz com que o linfócito, né, reconheça a célula do câncer como uma célula nossa. Então, ele não ataca a célula do câncer também. E, de novo, vamos ver isso em figura. Olha aqui. O nosso linfócito T aqui, ele está se ligando. O que a célula do tumor faz? Se o nosso linfócito tem o PD1, o tumor ele produz um monte de PDL1, que é o ligante dessa proteína aqui. E quando essa ligação ocorre,
a gente não tem o sistema imune funcionando. É uma ligação inibitória, de novo, a mesma coisa lá do CTLA4 e B7. É uma ligação inibitória que aqui tem. Então, o nosso sistema imune não funciona. E qual é a importância disso? A gente desenvolver medicamentos que não deixam essa ligação ocorrer. E quando essa ligação não ocorre, o nosso sistema imune age e a célula tumoral acaba morrendo. Bom, isso é mais uma das formas que o câncer faz para enganar o nosso sistema imune. Beleza? Então, essas foram as principais descobertas que a gente teve em 2018. E aí, um pouco mais moderno, também quero trazer para vocês o CAR T-cell. Talvez vocês não escutem tanto, vocês que estão na faculdade, né? Também eu sei que tem pessoas aqui que já trabalham na área, mas o pessoal que está na faculdade ainda não sei se já ouviu falar disso, mas CAR T-cell é uma das técnicas mais novas utilizadas em oncologia. Difícil ter no Brasil ainda, a gente quase ainda não tem só em forma de pesquisa e tudo. A grande maioria lá fora utiliza. E a ideia começou em 92 com esse imunologista, o Michael Sudling, estudando como modificar o DNA das células, né? Como modificar o DNA das células T. E foi ele que começou a descobrir, na verdade, o vírus oncolítico, né? E, assim, ele descobriu tudo isso, ele fez toda essa descoberta. Quando ele foi colocar em prática, deu errado. Você imagina, né? Um monte de anos aí estudando e foi colocar em prática, deu errado. Ele precisou de mais 10 anos para conseguir descobrir o que deu errado e consertar. Vou mostrar isso para vocês aqui através de figura. Não vou me ater tanto a esse tema, não. Mas aqui, só mostrando na figura, ele foi o responsável por fazer isso daqui, né? Colocar um vírus oncolítico, ele inseriu a informação que ele queria que tivesse aqui dentro desse vírus, né? Esse vírus, ele entra encapsulado, quando ele vai em direção ao núcleo, aí sim, tem toda a ação e libera o componente que ele quer, né? O componente viral lá, para ser inserido no DNA da célula, e a célula começar a produzir uma proteína específica. Ele que começou com essa técnica, tá? E aqui, mostrando o que é o CAR T-cell, né? O CAR T-cell, na verdade, a gente tem uma proteína, né? Uma outra proteína, um outro coestímulo que precisa para que tenha efeito. É parecido com o que a gente viu lá atrás. Ela não consegue fazer sozinho, só produzir um conteúdo, a proteína que ele quer e ir lá atacar. Não, precisava, na verdade, de um outro estímulo junto, precisava de uma outra proteína. E ele viu que nas células dos cânceres hematológicos, principalmente as leucemias, tinham uma proteína específica que a célula produzia, que se chamava CD19. Então, ele fez uma cópia dessa proteína, deixou aqui com um segundo estímulo, e aí sim ele tirou os nossos linfócitos, modificou todos esses linfócitos, introduziu essa informação, reinseriu no paciente, e aí sim a gente teve o linfócito atacando especificamente, com uma ação muito mais direcionada às células do câncer. Tá? Isso aqui é um pouco mais difícil, e mais para frente eu vou voltar nesse assunto. Vamos lá. Acabei o que eu queria falar para vocês de onde estamos. E agora eu quero mostrar para vocês para onde iremos. O que a gente tem de novo, o que está acontecendo, o que a gente tem de expectativa por aí. Vamos lá. Quero destacar com vocês algumas coisas. Primeiro, a gente teve, obviamente, né, um aperfeiçoamento de todas essas técnicas ao longo dos anos, né? Porque era tudo inicial e com isso a gente, com o passar dos anos, a gente está conseguindo desenvolver muito mais. A gente está descobrindo novos mecanismos de ação, porque a gente está conhecendo mais o nosso sistema imune. Quanto mais a gente conhece a célula do câncer e também o nosso sistema imune, as ligações que eles fazem, mais a gente consegue produzir medicamentos novos, né? E a gente está tendo a imunoterapia em linhas iniciais. Vou falar para vocês mais para frente sobre isso, porque isso aqui está sendo importante. E o que eu quero falar com vocês de classes, né? Primeiro, o CAR T-cell para mieloma e também vírus oncolíticos, anticorpo conjugado com droga e o duplo bloqueio do checkpoint imunológico. Calma, que isso tudo vai fazer sentido. Eu sei que os nomes assustam, mas isso tudo vai fazer sentido para vocês frente a essa apresentação aqui. Vamos lá. Primeiro, o CAR T-cell para mieloma. Se vocês entenderam que o CAR T-cell para leucemia, ele precisou fazer uma proteína específica, um coestímulo para direcionar a ação em uma proteína que a célula do câncer, no caso da leucemia, produz, é a mesma coisa que acontece no mieloma. Foi exatamente a mesma coisa. Eles estudaram uma das proteínas que a célula do mieloma produzia muito mais, né? Ela tinha uma superprodução,
conseguiram fazer uma cópia disso, tirar os nossos linfócitos, ensinar os nossos linfócitos, né, de uma maneira bem lúdica, mas ensinar os nossos linfócitos a atacar exatamente quem fazia uma superexpressão dessa proteína e reinserir de novo no paciente. E foi isso que aconteceu em pacientes que tinham mieloma também. Isso é um pouco mais novo. O estudo que liberou essa droga saiu agora, tá? Inclusive, no dia do meu aniversário, dia 26 de março desse ano, foi quando o estudo foi liberado. E o que esse estudo mostrou? Né? Foram 100 pacientes, eles foram avaliados após falhar a 4 linhas de tratamento. Tá? Para vocês que não estão acostumados com oncologia, quando a gente fala linhas de tratamento, é protocolo, né? O paciente começou, ele teve uma doença X diagnosticada de tal maneira, com tal estadiamento, ele precisa fazer esse tratamento. Ele falhou esse tratamento. Aí ele voltou, não, agora vai fazer esse. Falhou, ele falhou 4 vezes. Em 4 vezes aqui a doença não teve nenhuma melhora. E nesse cenário eles fizeram carticel. E olha o que a gente teve de resposta. A gente teve uma taxa de resposta de 62% para esses pacientes. Então vocês pensam no ganho que esse paciente teve, né? Mesmo depois de falhar 4 linhas, é um paciente politratado, que a gente chama. A gente já não tinha mais o que fazer para esse paciente com relação a tratamento, e a gente conseguiu um novo tratamento que deu 62% de resposta. É uma coisa realmente muito significativa. E como que funciona, né? De novo, é do mesmo esquema que a gente viu lá para a leucemia. A proteína específica que eles pegaram foi o BCMA, é uma proteína que a gente tem hiperexpressa nas células do mieloma. Elas começam lá na fase final, né? A gente sabe que o mieloma, ele afeta o plasmócito, né? O plasmócito é o linfócito B maduro. Então, nas fases iniciais de maturação do linfócito B, a gente começa a ter uma produção aumentada de BCMA. Então, a gente tem um ataque desse linfócito muito mais específico para esse tipo de proteína. Tá? E é uma proteína que provavelmente a célula do câncer vai estar produzindo muito mais. Então, aqui só para mostrar para vocês de novo. A gente tem um domínio que é anti-BCMA, que é o que vai atacar essa proteína, e alguns coestímulos. Aqui, no caso do mieloma, ele precisou de um outro coestímulo, porque ficou uma molécula muito grande, enfim, coisas específicas. Mas a ideia é sempre essa, um coestímulo e uma proteína que vai se ligar numa outra proteína específica da célula do câncer. Tá bom? A segunda coisa que eu quero falar com vocês, vírus oncolíticos. A gente já viu lá que o Sutherland, ele conseguiu mostrar a importância de ter vírus oncolíticos. A gente viu que o vírus consegue entrar no nosso DNA, começar a produzir o que a gente quer que esse vírus produza, tá? Que a célula produza, perdão. Só que a gente ainda não tinha alguns estudos clínicos muito bem feitos e muito bem evidenciando o benefício desse tipo de tratamento no paciente oncológico. E a gente começou a ter, né? Só que a gente começou a ter porque a gente começou a entender como que funciona. E a gente tem 2 maneiras principais, né? Como que a gente vai fazer isso funcionar, negócio de vírus oncolíticos? Como que funciona? A gente pega um vírus muito comum no nosso dia a dia, né? A gente tem, por exemplo, o adenovírus, um vírus extremamente comum. A gente modifica esse vírus e a gente insere a informação lá para que ele reconheça especificamente as células do câncer por conta de algumas ligações com algumas proteínas que são muito mais expressadas na célula oncológica. Depois que ele faz essa ligação, ele entra, o conteúdo viral é liberado e a gente tem a replicação viral, a lise celular, tudo que a gente viu naquele slide lá atrás, tá bom? Só que também tem uma outra maneira dele fazer efeito. A outra maneira é utilizando o próprio maquinário que a célula do câncer faz, utilizando a própria malandragem da célula do câncer. Como assim, né? A gente consegue modificar esse vírus oncolítico, né? Para que ele, na verdade, ele produza uma proteína chamada E1A. Uma das proteínas, né? E1A. Essa proteína, quando ela está presente nas nossas células sadias, o nosso ciclo celular, na verdade, não acontece, né? Não acontece. Ele entra no estado quiescente. Então, as nossas células param a multiplicação celular. Por conta de reconhecimento de alguns genes supressores de tumor, tudo que a gente viu, né? Então, eles reconhecem que isso aqui não é saudável, as nossas células boas param de se multiplicar. Só que a célula do câncer não tem esse controle. Ela não consegue ter esse controle, ela não consegue distinguir, ela se multiplica o tempo todo, de forma desordenada, né? Então, mesmo com essa produção, ela se reproduz, o que acontece?
tudo que a gente já viu. Mesmo assim, o vírus ele vai continuar, então, aumentando a sua replicação viral, a célula vai entrar em lise tumoral e a gente vai ter essa resposta espalhada em outras células. Então, isso é muito interessante, né? A gente consegue utilizar aí a própria maquinaria do tumor contra ele, né? Ele faz em benefício próprio e a gente consegue descobrir para atacar ele mesmo assim em cima da sua própria malandragem. E resultados, né? A gente teve um resultado muito interessante apresentado na ASCO, né? Que foi esse ano. Os nomes que são horríveis, né, gente? O nome é, por exemplo, Nadofarajane Firadenovec. Horrível, né? Mas, enfim, os nomes são esses. Porque o que a gente teve aqui? Lembra que eu mostrei para vocês, lá no câncer de bexiga não músculo invasivo, a gente faz o tratamento com BCG, né? Legal. Só que o que pode acontecer? Esse paciente não responder. A gente pode ter o paciente que ele é resistente ao tratamento com BCG, ele não respondeu. E o cenário para isso é péssimo. A gente não tem opções de tratamento quando o paciente ele não responde ao BCG intravesical no cenário do câncer de bexiga não músculo invasivo. E foi aí que a gente teve esse estudo que utilizou vírus oncolítico em pacientes que eram resistentes ao tratamento com BCG. E quais foram os resultados, né? Mostrando só como foi o estudo, foram 151 pacientes que não responderam a BCG. E o que a gente teve? 55 desses pacientes tiveram resposta completa. Ou seja, mais da metade... Nossa, deixa eu beber uma água aqui. Desculpa. Mais da metade desses pacientes, eles tiveram uma resposta completa, 53,4%. Lembra, é um cenário péssimo, a gente não tinha o que fazer aqui de tratamento. Então, a gente conseguiu resposta completa em mais da metade dessa população, em menos de 3 meses, que também é um fato muito interessante. Foi um tempo muito curto que a gente conseguiu essa resposta. Então, além disso, além de ter resposta e além de ser uma resposta rápida, a gente conseguiu ver que é uma resposta duradoura. Porque a gente teve ainda 25 desses pacientes, 25 desses 55 que responderam, né? 25 desses pacientes ainda tiveram resposta à remissão da doença por 1 ano, né? Que é também um dado extremamente interessante. A gente conseguiu isso. Então, para vocês entenderem a importância que é esse tipo de tratamento, né? Como que isso está tendo um impacto muito positivo na vida dos pacientes, tá? Uma outra coisa que a gente teve, lembra que eu falei com vocês que em 97 a gente teve o primeiro anticorpo produzido, que foi o rituximab? Eles começaram a ver, então, que se a gente conseguisse uma droga que reconhecesse aquela proteína que a gente quer, direcionasse a sua ação, mas se a gente conseguisse também liberar alguma outra droga bem potente dentro dessas células, a gente poderia ter um efeito maior. E isso aconteceu, né? A gente conseguiu unindo, então, um anticorpo monoclonal com uma droga citotóxica, que geralmente essa droga ela não é utilizada no tratamento oncológico. Por isso que quem já está na área começa a entender por que a gente vê nomes tão esquisitos que a gente nunca viu no tratamento. Por exemplo, trastuzumab e antanzina. Trastuzumab a gente já conhece. Trastuzumab é um anticorpo anti-HER2, muito utilizado em câncer de mama, câncer gástrico também e tudo mais. Enfim, o trastuzumab a gente conhece. Mas antanzina a gente não conhece. Eu nunca ouvi falar em antanzina, por exemplo, e eu tenho certeza que outras pessoas também nunca ouviram falar. E é uma droga antineoplásica, é uma droga inibidor de microtúbulo. Isso é assunto para outra conversa, tá, gente? Mas é uma droga, ela tem uma droga aqui utilizada no câncer, mas o que acontece? Ela é uma droga extremamente tóxica. Se a gente coloca essa droga para funcionar como funcionam todas as outras quimioterapias, ela, como a gente tem uma ação não direcionada, células sadias nesse momento também serão atacadas, né? Então a gente tem uma toxicidade muito grande no paciente, tão grande que ela não pode ser utilizada. Então a gente não tem ela utilizada como uma quimioterapia normal. Quando que a gente consegue utilizar essas drogas muito potentes? Quando a gente liga algumas proteínas específicas. Então a gente consegue direcionar a ação dessas moléculas principalmente em células que produzem muito mais os receptores que o ataque é direcionado. Então, por exemplo, a gente tem o trastuzumab e antanzina, a gente consegue direcionar a ação desse anticorpo conjugado à droga nas células que produzem especificamente a proteína HER2. Tá? Então, isso é por isso que a gente consegue utilizar uma droga tão citotóxica
numa ação direcionada. E a gente só tem aqui pacientes com câncer de mama metastático que não responderam ao tratamento com trastuzumab. Ou seja, a gente tem sempre num cenário mais para frente. Isso aqui, gente, inclusive mudou há pouquíssimo tempo atrás, tá? Eu tenho uma outra droga que passa por cima, que também é um anticorpo conjugado, tá? Só que é conjugado com uma outra droga que demonstrou mais efeito ainda para ser utilizado em segunda linha do que esse que a gente já utilizava. E aqui embaixo também a gente tem um outro anticorpo que é a mesma coisa. Brentuximab vedotina. O que acontece aqui? A gente tem um anticorpo, que é o anti-CD30, que ele é hiperexpresso em pacientes com linfoma de Hodgkin. A gente tem essas proteínas e a gente ligou ela com uma outra molécula chamada vedotina, que é um agente antimitótico. Então, esse agente, a mesma coisa, ele é extremamente citotóxico se ele for feito de maneira sem ser conjugada ao anticorpo, por isso a gente não utiliza sozinho. E só para vocês entenderem, a gente sempre tem o cenário pior sendo tratado primeiro, tá, gente? Isso funciona na pesquisa clínica, assim. Porque a pesquisa clínica ela tem que começar a demonstrar benefício num cenário onde o paciente ele não tem nenhum benefício comprovado, né? A gente não tem nenhum tratamento específico para esse paciente. Então, essas terapias novas, vocês sempre vão ver, por exemplo, aqui no trastuzumab, paciente que não respondeu ao tratamento inicial, paciente aqui no brentuximab, né? Paciente refratário ao tratamento, ou seja, ele foi resistente ao tratamento inicial. Então, é sempre num cenário mais para frente, tá? E quando a gente consegue demonstrar a ação deles em linhas mais precoces, né? Isso é muito interessante, isso é muito bom para o paciente. Por isso que a gente não consegue ver de cara, acabou de lançar a imunoterapia. Ué, vamos começar a imunoterapia para todo mundo então. Não é assim que funciona. A gente tem que ir demonstrando o benefício dela frente aos tratamentos que já existem para saber se de fato ela vai poder ser utilizada em linhas precoces ou não. Tá bom? E aqui só demonstrando para vocês o desenho disso, ó. A gente tem um anticorpo, então aqui no caso, ó, aqui a gente tem o Herceptin, que ele é um anticorpo que vai estar atacando especificamente a proteína HER2, e aqui o Kadcyla, que é um medicamento que tem a união com uma droga. Como que funciona? Aqui o mesmo formato, ó, da proteína anti-HER2, só que ela tem ligado aqui nela a entanzina, que é um medicamento, através de um peptídeo, né, um linker aqui, que é um ligante, é um peptídeo que liga tudo isso, e essa proteína vai fazer o reconhecimento do HER2, quando tiver esse reconhecimento, toda essa molécula aqui, ela é liberada dentro dessa célula e a gente tem uma ação muito mais efetiva, tá bom? A mesma coisa que acontece com o brentuximab também, tá? E a gente conseguiu também o duplo bloqueio de checkpoint. Ora, para pensar. Se eu mostrei para vocês que a gente tem uma ligação lá de CTLA4, que é inibitória, e a gente também existe uma ligação de PD1, PDL1, que também é inibitória, faz sentido a gente pensar, pô, então vamos inibir tudo, né? Não vamos deixar que essa inibição aconteça dos dois lados, né? Faria total sentido, sim. E isso já foi demonstrado em efeito em alguns protocolos, principalmente o melanoma, né? O melanoma ainda continua sendo um dos principais desafios da oncologia de uma maneira geral, tá, gente? É uma doença que é um câncer de pele, é um outro tipo de câncer de pele, ele é muito agressivo, só que a gente não tinha uma perspectiva de tratamento para esse paciente. Quando a gente começou a imunoterapia, e ainda com um duplo bloqueio, olha o que a gente teve de resultado. Teve um estudo chamado Checkmate 069, a gente tinha, em 2015, paciente que fazia ipilimumab, que é o nome de uma das terapias, né? Sozinho, ele tinha 11% de resposta. Com bloqueio, ele subiu para 60% de resposta. A gente não tinha dados de paciente com melanoma 5 anos, porque esses pacientes não viviam 5 anos. Hoje a gente consegue. Os pacientes quase não conseguiam viver 1 ano, tá? Então, a gente consegue ter um número grande agora de pacientes com 5 anos de vida. Então, isso realmente foi um ganho muito grande para esse tipo de diagnóstico, tá bom? E aqui, só para vocês entenderem, o duplo bloqueio acontecendo, né? Aqui, a gente tem, ó, PD1 com PDL1, né? Aqui está o nosso linfócito T e aqui a célula apresentadora de antígeno, e aqui, ou, no caso, a célula tumoral, né? A célula tumoral, ela está aqui com o ligante e a gente tem no nosso linfócito o PD1. A gente, acontecendo isso daqui, o nosso sistema imune não funciona. Então, o que a gente faz? A gente bloqueia, a gente dá um medicamento aqui e bloqueia aqui. A mesma coisa aqui que eu demonstrei para vocês antes, ó. O CTLA4 com o B7.
Se a gente tem essa ligação aqui, o nosso sistema imune não funciona. O que acontece? Então, a gente faz um medicamento que não deixa essa ligação ocorrer. Então, aí sim, a gente tem o duplo bloqueio imunológico e o nosso sistema imune funcionando na beça. Bom? E o que isso tem para a equipe, né? Quero trazer para vocês só alguns nomes. Sei que tem muita gente aqui que ainda não está na área, mas para quem já está na área, também sei que tem pessoas que já estão aqui. Vamos começar a dar alguns nomes, né? De checkpoint imunológico. Temos o nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab e o ipilimumab, né? Nivolumab e pembrolizumab são medicamentos anti-PD1. Voltando aqui, anti-PD1. Eles vão estar se ligando aqui. E a gente tem o atezolizumab que vai se ligar aqui, ao anti-PDL1. Tanto faz, tá? A gente pode ligar a proteína do linfócito ou o ligante. Tanto faz, tá? A gente tem também de carticel, agora é o trava-língua, né? Alguns nomes aí. Tem o tizangenlecleucel, que é o Kymria, e também tem o Abecma, né? Chega de falar nome difícil, vamos falar os nomes comerciais. O Kymria, ele é utilizado para leucemia, e o Abecma é o mais novo que a gente tem, que é utilizado para mieloma, tá? E conjugado anticorpo-droga, eu já trouxe alguns exemplos para vocês. A gente tem o trastuzumab bentanzina, que é chamado de Kadcyla, e o brentuximab vedotina, que é chamado de Adcetris. A gente já utiliza na prática clínica alguns deles, tá bom? E como que a gente faz a infusão? Esses medicamentos, gente, geralmente não, né? Eles são utilizados por via endovenosa, tá? Geralmente as doses calculadas são com base no peso do paciente, alguns são doses fixas também, tá bom? E aqui só para vocês saberem, tempo de infusão, por exemplo, nivolumab em 30 minutos, pembrolizumab em 30 minutos, o atezolizumab ele é em 60 minutos a primeira dose, porém em 30 minutos as subsequentes, se for tudo bem na primeira. O ipilimumab, ele tem uma ação um pouco diferente, 90 minutos de melanoma, 30 minutos nos demais diagnósticos. E a gente, na combinação, né, que eu mostrei para vocês, o duplo bloqueio, a gente infunde primeiro o nivolumab e depois a gente infunde o ipilimumab. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque apesar da gente estar falando de mesmo mecanismo de ação, são moléculas diferentes, tá, gente? Então, cada molécula ela vai ter uma ação no corpo diferente. Então, cada molécula é infundida de um jeito diferente também. Algumas são iguais, por exemplo, o nivo e o pembro. Elas são infundidas iguais. Mas, até há pouco tempo atrás, o nivolumab ele não era em 30 minutos, ele era em 60. Só que ele já foi atualizado para 30 minutos. Então, aqui a gente teve o mesmo tempo de ação, o mesmo tempo de infusão, na verdade, mas recentemente atualizado. E aqui vocês veem, aqui é diferente, enfim. Cada uma tem um jeito diferente de infundir, tá? E o carticel, só para ficar mais ilustrado para vocês entenderem como funciona, né? A gente precisa fazer uma leucaférese nesse paciente. O que é isso? A gente vai lá, esse paciente, ele passa por uma máquina de aférese, que a gente chama, em que o sangue dele passa através dessa máquina, e dentro dessa máquina consegue fazer a separação de leucócito e o resto dos componentes do sangue. O leucócito é separado e o sangue volta para o paciente. Tá? Quando a gente separa esse leucócito, a gente tem a separação desse leucócito. Esse leucócito ele vai para o laboratório. Aí ele passa por toda a modificação que tem que passar, e que eu mostrei para vocês. Ele é ensinado a atacar uma proteína específica dentro do corpo. Esse linfócito T, ele é expandido, tá? Ele passa por toda uma fase de expansão. Isso daqui, gente, isso demora mais ou menos uns 3 meses, tá? Isso demora uns 3 meses para acontecer. De 2 a 3 meses aqui isso acontece. Então, esse paciente que aqui ele perdeu os leucócitos, ele separou os leucócitos, 3 meses depois, ele já está cheio de leucócito de novo, né? A medula dele está funcionando, ele já está cheio de leucócito. Então, para a gente infundir de novo isso daqui, eu preciso zerar a medula desse paciente, porque não vai ter, preciso dar espaço, né, para essa medula, para que a medula comece a ter esses leucócitos que eu quero, esses novos leucócitos. Então, antes de infundir isso daqui tudo, o paciente passa por um regime de quimioterapia, tá? É uma quimioterapia linfodepletiva, né, linfodepletora. Enfim, que vai tirar os linfócitos desse paciente, tá bom? Ela vai zerar os linfócitos antigos desse paciente para que aí sim a gente tenha a infusão dos novos leucócitos dos novos linfócitos que a gente quer e a gente consiga aí todo o efeito que a gente já conversou lá atrás. Bom? E o que agora, por fim, já quero terminar com vocês, já vai dar 1 hora que eu estou falando, o que eu quero chamar a atenção para vocês de efeitos colaterais e exame físico, onde isso vai se implicar para a equipe aqui. O que eu quero trazer? Inibidores checkpoint e carticel. O que a gente tem que prestar atenção?
a gente tem mecanismos de ação diferentes. E com isso, a gente tem efeitos colaterais diferentes que precisam de uma atenção diferenciada também da equipe de enfermagem. Vamos lá. Se a gente conseguiu entender o mecanismo de ação dos inibidores de checkpoint, retornando, a gente vai tirar o freio, né? A gente tira o freio do sistema imune. O nosso sistema imune vai agir sem freio. Eu vou estar bloqueando essa ligação. Então, o que eu posso ter aqui de efeito colateral? Todas as reações autoimunes, né? Porque o nosso linfócito ele vai perder aquela capacidade de distinguir o que é seu e o que não é seu. Ele vai atacar, ele não tem freio mais. Então, ele começa a reagir em cima das nossas próprias células. Então, a gente tem reações autoimunes, que são os efeitos colaterais mais comuns dos inibidores de checkpoint e da imunoterapia como um todo. Tá? Então, o que a gente tem de efeito colateral, né? A gente tem aí miocardite, hepatite, hipofisite, pneumonite, colite, todos os ites da vida causados realmente por uma reação autoimune, tá? E esses efeitos, eles são classificados de uma maneira diferente. A gente tem, e geralmente eu trago muita coisa internacional, né? O que pode ser chato, mas para a imunoterapia temos as diretrizes nacionais de manejo de toxicidade imunomediada. Tá? Então, se vocês procurarem por esse título, vocês vão achar toda a classificação e como que a gente lida de acordo com cada toxicidade que o paciente vier a apresentar. O que a gente precisa saber também? Os exames solicitados por um paciente que vai estar fazendo aqui uma imunoterapia são diferentes. A avaliação é diferente que a gente tem que fazer para um paciente que vai estar fazendo uma quimioterapia normal, né? Então, eu preciso saber, por exemplo, como está a tireoide desse paciente. A gente não pede normalmente exame de tireoide para paciente que está fazendo quimioterapia convencional. Mas eu preciso saber como está a tireoide dele, porque ele pode estar tendo uma tireoidite, né? Então, para paciente que apresenta, por exemplo, por isso é isso que eu quero mostrar para vocês, a importância da gente linkar tudo que a gente aprendeu na faculdade aí com a teoria e prática. Se eu estou fazendo um paciente que está numa imunoterapia, ele apresenta para mim um cansaço, eu não falei para vocês aqui de ação em cima de medula da imunoterapia, né? A gente não tem uma ação aqui direcionada para a medula de todas as células que se multiplicam rápido. Eu não tenho isso. Então, se eu tenho um paciente que ele está apresentando um cansaço, eu não posso associar isso, ele deve estar anêmico. Não, provavelmente não. Ele deve estar tendo outros tipos de reações. E aqui, parando para pensar na tireoide, eu posso estar tendo uma tireoidite num paciente que está apresentando um cansaço, por exemplo. Eu posso ter uma disfunção tireoidiana no paciente que está apresentando descamação de unha, o que é diferente. A gente tem quimioterápico que causa descamação de unha, né? A gente tem os taxanos, eles causam descamação de unha. Mas aqui não está sendo provocado por conta necessariamente do medicamento, mas sim de uma reação autoimune, que pode ser evidenciada num outro exame. Então, a ação e a atenção do enfermeiro num paciente que está realizando uma imunoterapia é completamente diferente, e a gente precisa saber disso. Tá bom? E aqui eu trouxe para vocês só um exemplo, aqui é uma classificação um pouco mais geral de como é a abordagem do paciente que está tendo toxicidade. Ele é classificado grau 1 a grau 4, e geralmente a gente tem a suspensão no tratamento por um tempo, né? A gente segura esse tratamento, a gente atrasa o tratamento às vezes por uma semana, 2 semanas, enfim, até o paciente apresentar melhoras dos seus sintomas espontaneamente. Se ele não apresentar, a gente pode estar fazendo corticoide. E mesmo se o corticoide ainda não fizer efeito, a gente tem outros imunossupressores que podem estar fazendo efeito aqui. E a gente tem aqui muito comum o infliximab, pode estar sendo utilizado para diminuir essa reação autoimune do paciente. Tá bom? Continuando, e aqui por fim, né, acho que esse é o meu último slide, o paciente que está fazendo CAR T-cell. Aqui eu quero que vocês pensem, o nosso linfócito ele vai estar lá agindo, né? Onde a gente vai estar introduzindo super linfócitos, né? Os linfócitos que vão estar sendo ensinados a atacar proteínas específicas. Pensa que esses linfócitos eles vão fazer uma ação muito grande, mesmo que seja uma ação mais específica, a gente vai ter realmente uma ação muito grande desses linfócitos, né? Então, células vão estar morrendo. Quando as células morrem, elas liberam mediadores de inflamação, que esses mediadores de inflamação podem causar reações exageradas se forem liberados de uma maneira muito acelerada. E é isso que acontece quando a gente tem o CAR T-cell. Uma das principais reações que a gente tem é a síndrome de liberação de citocinas. E isso acontece, só para vocês de novo linkarem com uma realidade mais recente, o COVID faz isso.
né? O que eles viram? Que paciente que tem Covid, como eles foram fazer a necrópsia desse paciente, eles viram que nos bronquíolos desses pacientes, esses pacientes tinham muita interleucina 6. Tá aqui, ó, ela aqui. A interleucina 6 é uma mediadora de inflamação, né? Então, quando o paciente ele não tem toda aquela reação, toda aquela tempestade inflamatória, né? Tanto que a gente tem lá paciente que fica com... Gente, desculpa, o interfone está tocando, deixa eu tocar. A gente tem paciente que tem toxicidade aqui causada muito grande por conta dessa tempestade, e a gente tem pneumonia causada por isso, né? Então, a mesma coisa acontece na síndrome de liberação de citocinas, tá? Causada no corticel. Então, a gente pode ter aqui pacientes indo a óbito muito rápido durante uma infusão de corticel, tá? Por isso que a equipe de enfermagem ela tem que estar extremamente treinada durante uma infusão disso daqui. Tá bom? A gente pode ter nesse paciente, a gente pode ter febre, a gente pode começar com uma dor de cabeça. E do nada esse paciente ele tem uma reação extremamente grave à citocina e o paciente a óbito muito rápido. Por isso que antes a gente precisa ter no setor esse medicamento chamado tocilizumab, que quem trabalhou em Covid viu que ele também foi utilizado, o tocilizumab também foi utilizado. Por quê? Esse medicamento, qual é a ação dele? Ele é um medicamento anti-interleucina 6. Ele vai agir exatamente num dos principais mediadores de inflamação. Então, por isso que a gente precisa ter isso daqui e o enfermeiro precisa saber. Tá bom? Por fim, gente, de fato, agora é a minha conclusão mesmo. Esse foi o meu último slide. Então, o que eu quero que vocês saibam daqui? A imunoterapia não é novo. A gente já sabe que a imunoterapia é desde lá da antiguidade. O que a gente teve, na verdade, de novo, é que a gente começou a descobrir checkpoints, a gente começou a descobrir ligações específicas que a célula do nosso linfócito T faz com a célula oncológica. E com isso a gente tem os freios do sistema imune, que são os mecanismos que o câncer faz para fugir da nossa imunidade. E a gente bloqueando isso, a gente tem a nossa imunidade agindo. E com isso muitos resultados positivos estamos tendo. A gente conseguiu ver como isso mais ou menos funciona, a produção disso funciona. Deu para entender que exige uma tecnologia muito avançada. Por isso que essas terapias são caras. São tratamentos caros, que aqui voltando no nosso âmbito nacional, né, são medicamentos que demoram para chegar no SUS e às vezes, na verdade, demora até para a gente produzir aqui, porque nem a tecnologia suficiente para a produção disso a gente tem. Então, são tratamentos que vão demorar a chegar no SUS ainda. A gente já tem anticorpos no SUS e isso é uma vitória, tá? Porque são tratamentos caros e são tratamentos que têm um benefício muito grande e a gente já tem alguns no SUS. Mas a gente ainda tem uma longa caminhada, né? Ouvindo especialistas, quando fala de SUS e oncologia, eles falam que o SUS está praticamente uns 10 anos atrasados com relação aos tratamentos. A gente espera que esse atraso melhore, né? A gente já viu que conhecer os mecanismos é imprescindível para a gente entender a evolução dos estudos, os desfechos esperados e também os efeitos colaterais e como a equipe de enfermagem vai agir. É essencial. A nossa análise frente a isso, frente a um paciente que está fazendo uma imunoterapia, é completamente diferente a um paciente que está fazendo uma quimioterapia convencional. E a gente só sabe disso quando a gente entende os mecanismos de ação. Tá? O cenário é extremamente promissor. Novas terapias, novos estudos. E os estudos agora, como eu falei para vocês, começa lá no fim, no pior cenário. A gente já tem vários estudos mostrando que eles conseguem ser mais eficazes do que o tratamento convencional com quimioterapia, dependendo do cenário do paciente, né? Claro. Então, por exemplo, melanoma, de novo, hoje a gente tem melanoma, tratamento com duplo bloqueio, a gente fala que é upfront. Uma das primeiras linhas que a gente tem de tratamento é com imunoterapia. A gente não tinha isso, né? Então, a gente conseguiu aí avanços ótimos e muito bons para o paciente. E, por fim, aqui só reforçando, a gente precisa entender como os efeitos colaterais se desenvolvem, principalmente os imunomediados, que foi o que eu falei com vocês. O nosso sistema imune perde o freio, né? Então, a gente vai ter reação autoimune. Com certeza, a gente vai ter, é o que é esperado. E também a síndrome de liberação de citocinas, que a gente viu no carticel. É vital que a gente saiba reconhecer, porque, sim, isso pode realmente levar o paciente a óbito na nossa frente, se a gente não souber como manejar isso. Tá bom, gente? Era isso que eu queria conversar com vocês. Aqui, sim, agora o meu muito obrigado, né? Aqui estão os meus contatos, aí está a página que eu tenho no Instagram. Caso vocês tenham dúvida, podem adicionar lá, estou sempre em contato com vocês. Meu e-mail, enfim.
Espero que vocês tenham aproveitado aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom, Matheus, e agradecer a você, a todos aí,